abertas e tenha como alvo descobrir em grupo como aplicar a palavra no dia a dia. Deixa eu falar isso aqui ponto a ponto. Primeira coisa é conduzir de uma forma simples e prática. Não se preocupe em ser um pregador. Você vai multiplicar um life group, você vai se tornar líder de um life group. Não se preocupe com uma performance de pregador. Eu tenho que falar bem, eu tenho que colocar muitos mais versículos aqui para poder, dar assim, um respaldo naquilo que eu vou falar, e para ficar teologicamente muito bem embasado teologicamente e tal. Não se preocupe com isso. Não se preocupe mesmo com isso. Se preocupe em pegar a mensagem que foi pregada no domingo, reouvir aquela mensagem, reler o esboço daquela mensagem, até que aquela mensagem deixe de ser a mensagem do pregador que pregou e passe a ser a sua mensagem. Você entendeu, você concorda 100% e você é capaz de repassar aquela mensagem, né? E nós temos o privilégio, querido, de ter o pastoreio, né, como nossa liderança aqui, né, na Paz Church. E o pastor ele tem uma característica. O pastor Rony anda pertinho, coladinho com o pastor há muito tempo. O pastor tem uma característica de ser um eterno aprendiz. É uma característica dele. Ele senta com você 90% do tempo, ele está te fazendo pergunta. E como é que você faz isso? E como é que você faz isso? Ah, legal. Mas e assim? Aí você faz o quê? Fica só perguntando. É uma característica dele. Se você vê uma conversa do pastor Eibe com qualquer outro pastor, o pastor Eibe vai sempre parecer o menor. Por quê? Porque ele que fica perguntando para o outro o que o outro faz, o que você faz, o que você pensa sobre isso. Só que aí dentro do Life Group, que eu estou participando do Life Group, então eu estou passando para vocês os segredos que eu aprendo lá com ele também. Ele conduz a palavra do mesmo jeito. Ele pega, por exemplo, aquele primeiro título da mensagem, aí ele fala, olha, foi falado lá, né, na palavra do domingo e tal, sobre esse tema aqui, né, e vamos então ler esse texto tal aqui. Quem pode ler pra gente? É uma pessoa lê. Aí a pessoa leu o texto, ele falou, olha, dentro desse texto foi falado esse título tal. O que vocês pensam sobre isso? Aí ele faz a pergunta assim, bem aberta. O que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que não tem resposta errada, né? Então o pastor ele gosta muito de dar esse exemplo. Por exemplo, vamos supor que estejamos falando da Arca de Noé. O que seria uma pergunta ruim para um life group falando da Arca de Noé? Seria assim, uma pergunta ruim: quantas pessoas tinham dentro da Arca de Noé? Essa pergunta é uma pergunta ruim para um life group. Por quê? Porque só tem uma resposta certa. Todas as outras estão erradas. Não é verdade? Qual seria uma pergunta boa falando do contexto da Arca de Noé? Por exemplo, gente, o que vocês acham que estava passando no coração das pessoas que estavam dentro da arca? Pronto, não tem resposta errada. Está entendendo? Que alguém pode falar assim, eu acho que eles estavam com medo daquela chuva. É verdade. O outro pode falar assim, eu acho que eles estavam seguros porque eles estavam na arca que foi feita do jeito que o Senhor mandou. É verdade, tá vendo? Um falou que estava com medo, estava certo. O outro falou que estava seguro, estava certo. Não tem resposta errada. Essa é uma boa pergunta, uma pergunta aberta. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso? Você está entendendo? Por quê? Porque se você tem uma pessoa no live e aquela pessoa dá uma resposta e a resposta dela está errada, aí talvez ela se sinta, tão mal, sinta que constrangida, sinta mal, não é verdade? Então isso é uma coisa muito importante. Aqui está falando assim também, aprenda, tenha como alvo descobrir como aplicar a palavra no dia a dia. Isso aqui é muito legal, aqueles pequenos testemunhos no meio do live, porque vamos supor que o live aqui seja quarta ou quinta-feira, e a mensagem do live foi pregada no domingo anterior, e aí é bem legal quando as pessoas têm liberdade, eles falam, então inclusive o pastor falou isso,
e lá no meu trabalho eu fui praticar isso, e aconteceu isso e aquilo. Então a pessoa está falando como que ela aplicou, como que ela praticou a palavra e o resultado que deu. Esse é o alvo, querido, da palavra no Life Group. O alvo da palavra no Life Group é nos ensinar como aplicar aquilo na vida. Isso é uma coisa muito importante. Há muito tempo atrás eu fiz uma oração e eu persisti com essa oração durante algum tempo. A minha oração foi o seguinte: eu orei assim: Senhor, eu não quero ser um pregador que quando eu pregar as pessoas fiquem assim: uau, que mensagem poderosa, oh, que mensagem gloriosa. Eu não quero ser esse pregador, Senhor. Eu falei com o Senhor assim: eu também não quero ser um pregador que as pessoas gostem de me ouvir pregar. Eu falei. E eu falei assim: e nem quero ser um pregador que eu fico pregando e as pessoas ficam chorando lá e vão embora com aquela emoção. Eu falei assim: Senhor, eu quero ser um pregador que quando eu pregar uma mensagem, as pessoas possam sair daquele culto sabendo o que elas têm que fazer agora, como elas podem praticar aquilo, como elas podem viver aquilo. Porque às vezes eu posso pregar uma mensagem cheia de coisa, muito emocionante, mas que a pessoa sai dali e ela fala assim: agora eu vou fazer o que com isso? Você está entendendo? Agora, o Life Group, ele é o que ajuda a pessoa saber o que fazer com a mensagem que ela ouviu, praticar aquilo. Se você conseguir, vai ser show para você, amém? E o seu Life Group vai crescer muito, vai multiplicar muito. Agora, dar com alegria. Faça uma pequena explicação sobre a honra que é contribuir com o reino. Nesse momento você pode compartilhar um testemunho sobre o assunto. Lembre-se de deixar todos bem à vontade sobre a oferta. E aí, querido, na hora da oferta, enquanto a oferta está passando ali, as pessoas estão contribuindo, tem duas coisas para a gente frisar. A primeira, que seja uma coisa bem leve, mas que não seja uma coisa leve e medrosa, porque o nosso fundamento é a palavra. Nós não podemos fazer nada sobre o fundamento do medo. E às vezes a gente está dirigindo um Life Group e a gente fica assim: ah, mas as pessoas pensam que a igreja é todo mundo da igreja, todo pastor é ladrão, toda igreja é corrupta. Aí, se a gente for com esse pensamento, a gente está sobre o fundamento do medo. A gente está sendo guiado por um medo, não é? E a Bíblia diz que o medo é um espírito. Você sabia disso? E é um espírito que Deus não nos deu. O Senhor não nos tem dado esse espírito de medo,